Jovem Pan é uma emissora extremamente democrática, pessoas que têm posicionamentos diferentes, com opiniões diferentes, defendendo visões diferentes a respeito de um assunto. Sempre foi democrática comigo. Quando eu sofri censura do PT, a Jovem Pan me recebeu para que eu falasse. Quando eu sofri censura do Bolsonaro, a Jovem Pan também me recebeu, vocês me receberam aí. Então, uma emissora aberta, democrática. Agora, isso tudo que acontece é completamente lamentável, porque é resultado de um Estado que enxerga que a grande elite do Brasil é a classe política. Parece que a sociedade brasileira é feita para servir ao político e não o político para servir a sociedade brasileira. Eu acho que isso um dia vai dar um problema. Eu acho que a sociedade brasileira está de saco cheio, tá? Eu acho que essa conversa não é sobre Lula, não é sobre Bolsonaro, é sobre uma classe que faz as leis para se proteger da sociedade que ela diz servir. É muito mais embaixo o buraco, é estrutural. Muito bem, senhores, vamos obedecer os 30 segundos, porque a gente tem mais matéria e esse assunto ainda é aquele que vem desde o início do programa, tá? Então, vamos, por gentileza, usar 30 segundos para o comentário sobre o que disse o Gentili ali. Por favor, Renato. Então, nesse caso do Danilo Gentili, eu discordo. Como eu já disse aqui, já salientei aqui, existe uma concessão pública. E essa concessão pública, ela deve ser respeitada, né? Você deve ofertar o mesmo tempo que é dedicado a um candidato, você deve dedicar a outro candidato na sua concessão pública. No seu ambiente restrito privado, nas suas redes sociais e também no YouTube, onde a pessoa acessa por vontade e não porque está zapeando ali no controle, eu acho que ali não cabe esse tipo de objeção. É isso. Moisés, 30 segundos. Olha, tá muito difícil. Ó. Quando eu assisto a Globo News, assisto CNN, a Globo News bate no Bolsonaro direto. Que ele não gosta de mulher, ele não gosta de pretos, não gosta de pobre, não gosta de nordestinos. E nem por isso eu vi a Globo News se responsabilizar, dar direito de resposta, ser cancelada. A gente não vê nada disso, né? A gente vê, sim, um lado sendo perseguido pela justiça. E o Danilo Gentili já foi perseguido, ele já foi muito atacado. Ele disse que no governo Dilma sofreu várias ações na justiça e foi muito atacado. Mas essa é a especialidade da esquerda, atacar aqueles que tragam algum tipo de ameaça para ela. Herbert Lins, 30 segundos. As pessoas têm que se acostumar que existe uma lei de internet e que existe uma lei que dá reparo, né, a quando alguém se sente, né, com a honra atingida. Qualquer jornalista que abusa do livre-arbítrio e também da liberdade de expressão, ele é responsabilizado judicialmente. Muitos jornalistas, né, já foram responsabilizados. Eu também já fui, porque escrevi por demais. É preciso que esses jornalistas tenham consciência de fazer uma imprensa livre, mas uma imprensa responsável, e não uma imprensa marrom. O que o Danilo Gentili reclama é porque ele pensa que tanto a internet como o canal aberto é terra sem lei. Não é. Nós vivemos num país democrático, que tem a liberdade de expressão, vivemos num Estado de direito democrático, porém, não dá o direito de você sair fazendo, né, o que quer e escrevendo o que quer. Existe um controle social para isso. Então é preciso observar o que a imprensa marrom faz. Como eu disse, a Jovem Pan é o tempo todo fazendo um jornalismo marrom e com bizarrices. Além de alguns que também têm seus canais nas mídias sociais, que também faz bizarrices e faz uma militância de jornalismo marrom, e não um jornalismo livre e imparcial, para que as pessoas formem a sua opinião pública, né, formem a sua opinião, tornem-as públicas e de forma consciente. Josinélio, 30 segundos, por favor. Eu acredito que a reclamação ali, Renan, não é a questão de ser público. Porque a questão da Jovem Pan, da Globo News, eles definem dentro dos comentaristas deles as opiniões, né, que cada um tenha. A questão do TSE não é essa. Porque se for do jeito que você está falando aí tudo bem.
Se é uma concessão pública, tem que respeitar a concessão pública. Mas não é essa a causa, não é essa a motivação de que fez o TSE punir a Jovem Pan. Muito pelo contrário. Foi um pedido que foi atendido pelo pessoal do Lula. Então é diferente. E baseado em opiniões. Então precisa deixar claro isso. A questão de, por exemplo, não usar a palavra como descondenado. Lula foi descondenado, é isso aí. Ex-presidiário não pode, entendeu? E ele foi presidiário ou não? Ficou preso 1 ano ou não? Então, é essa que é a colocação, a punição que vai para a Jovem Pan. Não está discutindo concessões públicas. Tá? Muito bem, mas ele não foi descondenado mesmo, José? O processo foi anulado, não teve processo? O processo foi anulado porque saiu de uma jurisdição para outra. Sim. Mas durante todo o tempo que esteve em Curitiba, todos os... não, mas ele mas passou, isso foi condenado, anteriormente. improvado e ficou preso. Mas isso É anteriormente. presidiário ou não? O cara ficou preso. Então, ele passou. Agora, temos o princípio, que foi colocado pelo doutor Joaci aí, a presunção de inocência. Princípio. Fato uma coisa, princípio outra. Ele passou por todos os trâmites. Primeira... não é jurisdição? Primeira instância. Primeira instância, segunda instância... Todas ele foi condenado, peraí. Não, aí foi agora, seguido porque todo o saiu de uma jurisdição para Firula outra. política, foi firula dos ministros. Foi jogada né? política. Vamos Vamos lá, reconhecer a senhora já que é passou melhor. escrita. Eu dei um pitaco aqui, passou. Zezinho, vamos lá, por favor. Olha, na verdade, a fala de Gentili é o seguinte: se pune as falas e as pessoas. Eu concordo. Agora, você não pode... Agora, é complicado também, é complicado quando também uma concessão, a gente pegar aqui e começar a... nós temos duas candidaturas aqui. Se a gente pegar e ser tendencioso, aqui no estado de Rondônia, pegar alguém ser torcedor de um candidato e a gente começar aqui criticar um ou falar de outro, é ruim. Você tem que abrir para os dois em tudo, entendeu? Até para o direito de resposta. Coisa que a gente vê que era só saco de pancada. Quem se sentiu ofendido foi ao TSE. Agora, o TSE foi longe. A decisão do TSE, ela foi muito longe. Ela é de maneira seguinte: você não pode falar isso, você não pode falar isso. Não, vamos punir as pessoas que falaram. Parabéns. Punir as pessoas. Mesmo. As pessoas que falaram, vamos punir, vamos processar. Porque uma coisa... Não adianta, Josenélio, a gente tem que ter a seguinte: eu sempre falei e discordo, a gente já teve até discussão aqui, acalorada do estudo, de o comentarista levantar e ir embora e não ficar. Porque comecei a brincar e eu falei: vem cá, Lula é inocente ou... Aí disse: Lula foi alguma coisa assim. Lula Ele é inocente ou foi inocentado? Inocentado. Na verdade, Lula é inocente, mas não foi inocentado. Ele não foi inocentado. Mas nós estamos falando uma coisa. Há uma divisão jurídica, vou finalizar, Cícero. Há uma divisão jurídica no Brasil que divide. Tem advogados que diz que Lula não foi inocente. Tem uns que diz que ele foi inocente. E eu acredito o seguinte: Lula foi inocente. Não inocentado, porque ele teve sentença transitada e julgada. É esse meu entendimento.